Queridos irmãos, amigos, boa noite para todos. Jesus nos abençoe, nos envolva, que a nossa reunião possa transcorrer na mais pura fraternidade, que o nosso ambiente fique impregnado com as bênçãos do alto. Que possamos não só recebermos os elementos informativos da doutrina espírita, mas também que possamos sermos envolvidos pela espiritualidade que já se encontra no ambiente e, por certo, vão nos oferecer a medicação, o fortalecimento para que a gente possa continuar na grande romagem evolutiva. Eu gostaria de dar também boas-vindas a todos os amigos que nos acompanham, internautas, através da transmissão pela rede Amigo Espírita. Os amigos da FIAC que encontram em seus lares. Eu vou iniciar a nossa atividade com um tema que envolve a condição nossa após a desencarnação. Portanto, o tema é causa do sofrimento dos espíritos. Vamos rogar a Allan Kardec, os espíritos que o representam, que possam eles nos inspirar no desenvolvimento do estudo. E para iniciar, eu reservei 1 minuto para que a gente possa fazer uma introspecção e que essa reflexão possa nos inspirar ao longo do trabalho. É um pensamento que foi registrado por Carlos Torres Pastorino no livro Minutos de Sabedoria, quando ele nos oferece essa seguinte mensagem: sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Nós estamos, então, estudando o Livro dos Espíritos às quintas-feiras, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em 18 de abril de 1857. E hoje nós vamos iniciar o tópico Escolha das Provas. Faz parte da segunda parte do livro, no capítulo 6. Então nós vamos ler as questões 258 e 258A. Kardec, então, formula a pergunta aos espíritos. No estado errante, antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Estado errante é no estado da erraticidade, no mundo espiritual, antes de começar uma nova existência. O espírito tem consciência, previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Resposta: ele próprio escolhe o gênero das provas, ou de provas, que deseja sofrer, e nisto consiste o seu livre arbítrio.
Então, rapidamente, o texto é claro em nos dizer que nós, no mundo espiritual, escolhemos o gênero de prova que iremos sofrer, enfrentar na nossa vida terrena. Porque todos temos livre arbítrio. Então a doutrina espírita inaugura para nós uma reflexão de profundidade quanto à religião natural. E quando falamos em religião, nós estamos refletindo sobre a manifestação divina nas nossas vidas, que vai acontecendo a partir do nosso desenvolvimento espiritual. Então Deus está em toda parte e dentro de cada um de nós. Então a força divina nos auxilia no encaminhamento da vida. Portanto, há um planejamento, porque houveram escolhas antes de nós chegarmos aqui na Terra. Até aqui ficou claro? Aí alguém pode aqui perguntar, mas eu não lembro disso. Então existe o véu do esquecimento que favorece o nosso desenvolvimento. Porque se nós tivéssemos claro de onde viemos, o que nós combinamos antes, quais os desafios que a gente teria aqui em toda a trajetória, nós poderíamos, vamos dizer assim, ficar um tanto quanto ansiosos ou desanimados. Não é? Então, na verdade, o esquecimento ele é importante, porque temos que desenvolver a nossa capacidade de compreensão. O conhecimento é fundamental no processo evolutivo. Por isso que Jesus afirmou, no capítulo 8 de João, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certinho? Até aqui tranquilo? Na pergunta 258A, Kardec, não se dando por satisfeito, direcionou aos espíritos essa indagação. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Observemos que interessante. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Antes de mais nada, por que Kardec fez essa pergunta? A doutrina espírita vem inaugurar vamos dizer assim, um tempo novo. As indagações devem ser mais elaboradas. A doutrina espírita chegou no século XIX. Vamos dizer que, simbolicamente, até ali naquele período, a religião que foi pregada no tempo foi uma religião heteronômia, de heteronomia. O que vem a ser isso? O que é hétero? É o diferente, é o outro. Nomia tem a ver com lei, com regra. Então a religião desenvolvida no tempo pelos homens definia que havia um ser que estabeleceu uma lei e que compete à humanidade seguir essa regra. Então, na verdade, os códigos religiosos, os dogmas, apresentavam para nós um determinismo que, se não percorrêssemos um caminho regado
por leis de fora, e estas leis definindo que precisamos sermos virtuosos para nos tornarmos anjos ou conviver com anjos, nós não teríamos condições de alcançar a felicidade. Ou seja, você só tinha um caminho a seguir. E também é necessário lembrar que a humanidade, aprendemos que somos, dentro desse contexto, filhos do pecado. Porque Adão foi o primeiro homem. E Adão conspurcou uma determinação de Deus. Houve o pecado, Adão foi expulso do paraíso, e a população hoje, com mais de 7 bilhões, nós estamos pagando o preço por um pecado original. E essa religião, portanto, definiu que nós somos, como frutos do pecado, a nossa natureza é má. E que nós precisamos de Deus para que a nossa condição humana se torne virtuosa. Entenderam aí? Então Deus está lá fora, a regra está lá, e compete a nós fazermos, porque se não fizermos, não alcançaremos a graça divina. Não seríamos, ou não seremos, como queira, abençoados por Deus. Por isso precisávamos da religião dos sacerdotes, que são aqueles que possuem poder. Poder dado por eminências, por entidades superiores que são os anjos. E tem nesse processo um anjo que se rebelou, que foi Lúcifer. E Lúcifer, para balancear as forças, se tornou o rei do inferno, o poderoso das regiões infernais. E aí se iniciou uma batalha entre o bem e o mal. Entenderam aí? O que significa na realidade? De uma forma bem simples, a heteronomia é o que vem de fora. Então a doutrina espírita vem inaugurar uma reflexão de profundidade que é muito diferente. A doutrina espírita vem trazer para nós uma religião natural que tem como base a autonomia. É diferente. O que significa autonomia? Você vai desenvolvendo a própria lei que vai nortear a sua vida. E essa lei vai se manifestar através da sua consciência. E Deus te concede, sim, a liberdade para que você escolha e, por isso, você aprenda. E quando colhe o resultado das suas ações, você naturalmente vai percebendo se foi boa ou má a sua escolha e a sua semeadura. Entenderam? Então Deus, na verdade, está dentro da gente, nos inspirando para que a gente marche, para que a gente evolua. E aonde entra a questão do sofrimento? Nós vamos ver aqui na resposta. Mas o que vale aqui, até aqui, para que a gente possa conversar mais um pouco, é a gente começar como espíritas, a refletir sobre a importância da religião natural, que Allan Kardec, inclusive, nos explica, em 1868, numa palestra que ele fez para os espíritas, de uma viagem muito conhecida, ele define o seguinte, que a religião natural é aquela do coração, que nos vincula a Deus. Quando ele fala que a religião natural é a do coração, que é o coração que faz a ponte com Deus, ele está dizendo que o pensamento e o sentimento são as bases de um processo evolutivo. E que você se conecta com Deus pelas suas escolhas, pelas suas ações. De uma forma consciente e responsável. Então o livre-arbítrio se torna o que antes para nós foi um presente. E agora eu vou me fazer uma referência
a Santo Agostinho, porque ele foi um dos mentores desses dogmas que nós estamos falando aqui. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, foram eles que instituíram todo esse processo que se tornou a base da religião tradicional durante milênios, certinho? Santo Agostinho, lá no século IV, dizia que o nosso livre-arbítrio foi dado por Deus como um dom. Deus nos deu o dom de poder escolher. Quer dizer, ele continua regendo os nossos destinos de fora para dentro. Diferente do próprio Santo Agostinho, quando compõe o Espírito de Verdade, ou seja, uma equipe que auxiliou Allan Kardec para chegar o Espiritismo para o mundo, Santo Agostinho faz uma revisão do que ele ensinou, dizendo que, na verdade, o livre-arbítrio é desenvolvido, ele não é dado. Certo? E que o sofrimento... Por que nós sofremos? Porque ignoramos. Por que nós temos medo? Porque desconhecemos. A razão do sofrimento está na nossa condição básica de ignorância. Por isso que você sofre. Porque você desconhece. O que eu vim fazer aqui? Escutar essas abobrinhas? Não é uma manifestação de intolerância, por exemplo. Por que eu estou criticando? Porque eu desconheço. Não é assim? Por que eu vim aqui? Porque você me obrigou. Então significa que você não está, na verdade, compreendendo a sua estada aqui. Certinho? E por isso que a dor continuará batendo na sua porta. Porque se você, inclusive, não está percebendo que há um chamamento que vem do alto. E esse chamamento está dizendo assim, vem cá. Por que esse chamamento bateu na sua porta? Porque você estava pedindo. Um determinado momento da sua vida, você falou assim, Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda. Aí começou a acontecer uma série de questões na sua vida que culmina com a sua vinda aqui. Por exemplo, ligou o computador, está lendo um livro. Você está tendo uma resposta de um pedido que tu fizestes. Certo? Só que a resposta não vem como geralmente a gente espera. Porque se dependesse da nossa pressa, quando eu faço o pedido, a gente já quer automaticamente a solução. Por exemplo, eu estou doente, Senhor, me dê a cura. Meu relacionamento está indo para o buraco, Senhor, dá um jeito nele. Ou nela. Né? O menino está dando problema, leva para a evangelização, porque está cheio de espírito obsessor. Não tem umas histórias assim? Na verdade, nós estamos querendo o quê? Resposta pronta. Nós estamos querendo apertar um botão e, num toque de mágica, a solução vem a cavalo, como dizia antigamente. A solução está vindo. Como uma proposta para que você descubra qual é a solução. Então, você está com um problema. Aí os espíritos muitas vezes nos ajudam dizendo assim, olha, isto é um problema. Ai, como é que eu faço? Eles, por misericórdia, bondade, parceria, porque são educadores, e o educador compartilha, ele é presente. Aí o educador senta com você e fala assim, vamos tentar resolver juntos? Ó, 1 mais 1 é 2. É 2. E quanto que é 2 mais 1? Não sei quanto que é. Não, você já tem elementos. Ah, tá bom, é 3. Ótimo, você se esforçou, chegou no 3. E quanto que é 3 mais 1? Ah, isso é fácil, 4. Então tá, então 4 elevado a n potência. Não, peraí, mas aí você bagunçou minha cabeça. Então vamos com calma. Vamos agora passar para diminuir ao invés de somar?
Depois vamos multiplicar, vamos dividir, vamos começar a refletir sobre o que é uma fração, vamos chegar no percentual. Tudo isso vai te auxiliar como elementos para que você chegue lá numa condição de entender uma equação. Certinho? Casa aberta não tem cabeça para isso não. Você mesmo já fechou a porta. Você mesmo já está dizendo que não está disposto a resolver o seu problema. Como assim? Você não está dizendo que não tem cabeça? Que você não tem elementos? Que você não vai conseguir? Não vai mesmo não. Você está dando uma voz de comando para o seu cérebro, para que o seu cérebro não te dê respostas. Entenderam o que eu estou dizendo? Então uma pessoa que chega para nós na casa espírita e fala assim, eu estou com um problema e é muito difícil, eu costumo brincar dizendo, não é muito difícil, é impossível. Nossa, mas que balde de água fria. Não tem jeito. Eu falei assim, não. Por que não tem jeito? Porque você acabou de dizer que não tem jeito. Você mesmo está falando que é difícil. Comece a avaliar a vida sobre um outro ponto de vista. Isso não é difícil. Isso pode ser complexo, mas eu vou chegar lá. Eu vou me esforçar. Eu vou resolver isso. Se você não se determinar a resolver, não espere que os céus intercedam na sua vida para resolver o que é competência sua. Costumam os religiosos se pautarem no maravilhoso, no fantástico, porque no misticismo não há explicação. Há sim uma transferência de responsabilidade. Como a maioria desconhece como funciona, acaba se apoiando na fala de alguém que supostamente tem autoridade, que pode ser até um sacerdote, que pode ser até um pastor, que pode ser até um médium, um espírita, um expositor, seja a eminência que você escolher. E, na verdade, todos aqueles que estão ocupando uma posição de orientação, compete a eles mostrar para os indivíduos que nós precisamos ter fé. Sim, acreditar, mas não se colocar na condição do expectante que não faz nada. Nós precisamos de trabalhar, movimentar para encontrar soluções. Sabendo que os espíritos com certeza nos ajudam, nos inspirando, dando força, elevando o nosso ânimo, sentando conosco, caminhando com a gente. Mas na hora de preencher o cheque é com você. Na hora de ir lá no banco é você. Na hora de carregar a sacola, hein, Denise? Na hora que é com você, não tem jeito. Ou seja, você estará sendo convidado a analisar, criticar, deduzir, tirar conclusões, para que você aprenda a escolher cada vez melhor. Vamos à resposta? Não é Deus, então, que impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus. Pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolher. Liberdade de escolher. Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. A caminho do bem como o do mal lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em toda a sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é a obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus
o permitiu. Observemos, aqui nós temos nesse texto palavras-chave que nos ajudam a interpretar e dar continuidade ao que nós já iniciamos aqui como reflexão. Vamos a elas. Nada acontece sem a permissão de Deus. A definir que existe uma lei soberana. Qual é a lei? A lei de amor que rege, que sustenta, que fomenta a vida em todas as partes. A lei do amor é que oferece as condições para que a planta se desenvolva. A lei do amor se manifesta pelo equilíbrio gravitativo entre os corpos, entre os seres. A lei de Deus se manifesta na natureza através de princípios que a nossa ciência humana já nos auxilia a compreender. O que antes era o inexplicável, por exemplo, que era transferido como atuação de Deus, hoje, por exemplo, a gente compreende. O raio, o trovão, não é assim? A gente não sabe, com o auxílio da ciência, como é que funcionam os fenômenos da natureza? A luz, como ela viaja no tempo, no espaço, para tocar as nossas sensibilidades, são leis. Não é? Uma lei natural que rege a nossa vida, ela se manifesta no nosso corpo. Você não fica apertando o botão para definir quantas vezes seu coração vai bater. Então nós estamos estudando a nossa estrutura fisiológica. E ela é regida por uma lei, a lei de conservação. A lei de conservação é uma lei que está se manifestando em algum lugar distante de nós? Não. A lei de conservação é uma lei que rege a nossa vida. E essa lei de conservação, ela não está lá fora, ela está dentro de você. Então nós podemos hoje dizer que a lei de conservação é uma conquista do Espírito. Não foi dada por Deus, para ficar só por aqui. Os princípios que fazem com que você respire, que você promova a digestão, ele está todo manifesto ou manifestando na sua mente. A matéria que responde a isso, que é o seu corpo, ela está submissa à vontade de Deus, do Deus dela, que é você. Então nós temos os indivíduos, que somos aqueles que vamos aprendendo a lidar com a nossa capacidade mental, com a nossa construção individual, como também convivemos com outros que estão na mesma dimensão de trabalho, ou seja, eu tenho a minha realidade e convivo com a sua realidade. Existe uma lei extraordinária que vai sendo elaborada por nós. A lei de atração, a lei de repulsão. Essa lei não está lá fora, ela está aqui dentro. Captou, Cláudia? Como é que Deus começa a deixar de ser impactante lá fora e ele passa a se manifestar dentro de você, a partir do seu desenvolvimento, da sua consciência, da sua escolha e do seu trabalho? Captaram? Mas onde fica Deus, então, com essa lei que os Espíritos estão falando? Ele está em toda parte. Então, todo movimento de progresso que nós empreendemos dentro da gente está em sintonia com a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus tem a ver, portanto, com a sua maneira de viver, do seu existir. Os Espíritos estão dizendo que Deus dá a liberdade de escolher a cada um de nós. E o texto está dizendo. E, ao mesmo tempo, concede para nós a responsabilidade. A responsabilidade diante dos atos, as consequências da vida. Por que você veio aqui hoje, Helena? Veio procurar a paz. A paz, vamos dizer assim, é às 21 horas.
Você não vai achar a paz às 19h30. Aliás, 19h30 tu vai encontrar uma espada. Porque a doutrina espírita é uma espada. Pegaram aí o que eu estou dizendo? Quando a gente encontrar a palavra espada no Evangelho, os exegetas, os teólogos, ao longo do tempo, definiram a espada como o símbolo da palavra, da verdade. Então a espada é a verdade ou o conhecimento que penetra dentro da gente e rasga. Abre lá na intimidade. Por isso é que a espada incomoda. Essa mensagem da doutrina espírita, eu gostaria de parabenizá-los por estarem aqui numa noite chuvosa. Porque vocês poderiam estar em casa, não poderiam? Debaixo do cobertor, assistindo uma televisão, não é? Com os seus familiares, num ambiente aconchegante. Mas vocês vieram aqui. Então, parabéns. Você, Helena, veio procurar a paz, porque você já descobriu que vir aqui significa a paz. E que você, eu não tenho dúvida que já sabe que essa paz você não vai adquirir essa paz só entrando aqui. Ah, estou no templo. Estou na FEAC. Para o místico ou para o ortodoxo tradicional, não é? Religioso, ele fala assim, não, eu tenho que ir lá porque aquelas paredes estão impregnadas de santidade, de amor. O sangue de Jesus escorre pelos pilares da FEAC. Não é assim que a doutrina espírita nos esclarece. Você vem aqui encontrar a paz em qual sentido? O que é fomentado aqui, as ideias, os conceitos, você já está com o coração aberto para que a sua mente reflita o que está sendo dito aqui. Então, quando a gente está estudando a doutrina espírita, isso vira um vulcão interior. O tempo todo você está checando, você está avaliando a sua realidade. E não há terra acomodada com doutrina espírita. Doutrina espírita não vai passar a mão na cabeça da gente. A doutrina espírita não vai falar para você que você está certinho no caminho, que você é um espírito evoluído, que está tudo bem. Não, a doutrina espírita vai dizer para nós o porquê que nós estamos sofrendo. A doutrina espírita vai dizer para nós que existe uma explicação. Então vamos a ela. Então quando a gente começa a perceber que nós somos o fruto, o resultado das nossas próprias escolhas, a doutrina espírita está te devolvendo a responsabilidade. Opa, então se você está aqui, diante de obstáculos, de dificuldades, de doenças, de abandono, de desencarnação, etc., etc., tudo isso tem um único objetivo. Promover para você mesmo uma reflexão. Você precisa de discutir filosoficamente o motivo da sua vida. Pegaram aí? Captaram aí? O texto está dizendo que Deus nos concede a oportunidade de voltar e refazer o que foi feito, o que foi mal feito. Está no texto. Para que isso aconteça, você tem que recomeçar. Então, se nós estamos identificando os nossos limites, porque o sofrimento tem a ver com a nossa ignorância. O sofrimento tem a ver com causas que foram promovidas por nós mesmos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estuda que existem causas anteriores e causas atuais. O que para muitos Deus está impondo como um castigo, ele reencarnou pobre. Ele está vivendo sem recurso nenhum lá naquelas regiões mais insalubres, lá da África. Vou jogar para lá. Certo? Nossa, isso é castigo de Deus. Aí agora vamos lá para a Suíça. Aí tem lá um indivíduo que tem tudo do bom e do melhor.
né? Uma vida super legal, tranquila, etc. Ah, aquele ali foi abençoado por Deus. Como é que é seu nome, minha filha? Seu? Aisla. Nome bonito, Aisla. Aisla. Quando a gente afirma assim, nós estamos escrevendo, nós estamos dando um atestado que esse Deus não serve para nós. Porque ele é injusto, ele não pode ser Deus. Esse Deus é caprichoso. Por que Deus vai fazer nascer uma criança com hidrocefalia? Por que nasce uma criança cega? Por quê? Vou sair do campo social. Não é? Por que Deus permite que o indivíduo está lá na vida, super ajustada, inteligente, bem, como é que fala antigamente? Bem apessoado. Aí daqui a pouco ele cai do cavalo, fica tetraplégico, não pode se mover. Isso é um castigo. Se a gente não tiver uma visão mais ampliada do processo, esse Deus não atende mais. Porque ele não vai te explicar absolutamente nada. Ah, isso é um mistério. Quando a gente afirmava na antiguidade que é um mistério de Deus, a gente estava dizendo assim, olha, eu não sei e é muito mais fácil, para mim não perder a autoridade, dizer isso é um mistério. E é melhor você não pesquisar, porque você não vai ter resposta. Você não vai encontrar solução para esse drama. Carlos Alberto, mas eu vim aqui porque eu achei que o tema era sofrimento dos espíritos, lá no umbral, ou depois da desencarnação. E eu agora, sem querer decepcioná-los, vou apenas fazer um ajuste para atender a uma crítica que eu já senti que está surgindo por aí. Eu não posso me limitar a falar só do sofrimento dos espíritos que estão lá, porque eu estarei sendo leviando com vocês que estão aqui. Porque o sofrimento que vamos ter desencarnados, ou seja, quando desencarnarmos, na verdade ele é apenas uma extensão do sofrimento que existe aqui. Pegou, Aisla? Ué, Carlos Alberto, então essa batalha minha vai esticar para o lado de lá? Vai. Ah, não volta aqui mais não. Não, calma. Não é essa batalha, ah, graças a Deus, então eu não vou ter que viver mais com a minha sogra. Hein? Ah, graças a Deus, porque eu não aguento mais não ter dinheiro para pagar a conta. Finalmente, Carlos Alberto, já me deu um alívio. Espera aí. O texto está falando do quê, gente? O texto está dizendo que é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Nós podemos aqui destrinchar essa frase de uma forma muito simples, mas importante. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Ela é inquestionável. Qual é a vontade de Deus, então, Carlos Alberto? É essa vontade que se manifesta em você, promovendo a vida. Ela é inviolável. Essa vontade que você tem de se proteger é vontade de Deus. Essa vontade que você tem de auxiliar, de contribuir com um semelhante, é vontade de Deus. Quando é vontade minha? É quando eu começo a agir conforme apenas o interesse pessoal, em detrimento dos outros. Aí é vontade do homem. Porque a vontade do homem, ela se pauta no egoísmo e no orgulho. Captaram? Pegaram aí? Uma mãe beijando um filho, é vontade de homem ou vontade de Deus? Quando eu falar homem aqui, é no contexto de humanidade, não de gênero, tá bom? Porque senão
posso criar uma confusão na cabeça de alguns. É vontade do homem ou vontade de Deus amamentar uma criança? É vontade de Deus, não é? Agora, quando eu começo a fazer da criança aquela bonequinha que ninguém toca, ela é minha e ponto. Não é? Essa menininha está crescendo, mas eu acho que ela ainda é a minha nenê. Hein? Ela já está com 15 anos. Ninguém toca. Ela é só minha. Isso é vontade de Deus ou vontade do homem? É o caso aberto. Mas eu gosto tanto da minha filha. Calma. Eu estou falando do excesso. Eu estou falando da passionalidade. Eu estou falando do egoísmo. Não é vontade de Deus. É vontade do homem. Pegaram lá? A vontade de Deus, ela não erra. Ela é um instinto que se manifesta em nós exuberantemente perfeito. Você não erra. Por isso que os entendidos costumam dizer que é necessário que a gente, quando em dúvida, ouvir a voz do coração. Mas eu tenho que tomar cuidado com isso, porque tem uns corações aí que são passionais, apaixonados. Eu estou dizendo aquele insight, aquele sentimento que nos faz ceder, que nos coloca para servir. Pegaram aí? Agora, a vontade do homem, no atual contexto evolutivo nosso, ela fala muito mais do que a vontade de Deus. Tudo isso dentro de nós. Ficou claro? Eu queria só deixar isso bem definido para todos. Ficou claro esse ponto, gente? Vontade de Deus e vontade do homem, está tudo manifestando aqui, dentro para fora, e não de fora para dentro. Esse é o contexto que eu estou querendo promover aqui nessa discussão. Porque senão eu continuo confundindo. A vontade de Deus é alguma coisa que vem de lá. Ah, Carlos Alberto, mas existem as injunções do caminho. O texto mesmo vai dizer. Tem coisas que vêm de fora que independem do homem. Não é? Por exemplo, eu citei o indivíduo que estava andando de cavalo, caiu, ficou tetraplégico. Não foi vontade dele, foi? Ninguém vai cair do cavalo de propósito para ficar tetraplégico, certo? Foi algo que aconteceu de fora para dentro. Então nós podemos dizer que as circunstâncias da vida, muitas vezes, ou boa parte delas, refletem a vontade divina. Por quê? Porque, de alguma sorte, eu me desarmonizei diante da natureza. Eu, pelas minhas escolhas, não é? Pelas minhas atitudes, eu causei algum dano. Eu onerei a natureza. Eu fiz alguma coisa que não foi dos interesses divinos. Foram dos interesses meus, pautados no egoísmo. Por exemplo, eu dificultei a caminhada de alguém. Eu deliberadamente dificultei o desenvolvimento de alguém que caminhava do meu lado. Pode ser que amanhã, já que eu insisto em não reconhecer, de não analisar as minhas escolhas, né? De não compreender como que funciona ou como se está manifestando o meu ego, pode ser que a vida amanhã me convide para que eu possa repensar, porque eu não estou disposto a reconhecer os meus limites. Então, a dor costuma nos visitar porque fui eu que promovi a dor. Ficou claro? Ficou claro esse ponto, Helena? Fui eu que dificultei? E eu não estou disposto a reconhecer. O que eu estou dizendo? Porque eu dificultei a caminhada de alguém, eu tenho que ficar tetraplégico? Não. Eu posso ressignificar, eu posso analisar e verificar que foi mal feito dificultar a caminhada de alguém. Se eu reconhecer isso, qual o sentido de eu ficar tetraplégico, Cláudia? Entenderam o que eu estou dizendo? Então, costuma ser um equívoco o espírita falar assim, eu estou tetraplégico porque eu quebrei a costela de alguém no passado.
Eu estou cego porque eu ceguei corações. Né? Eu estou leproso porque eu internalizei alguém dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Costuma estas afirmativas serem simplistas e não traduzirem, na verdade, qual é a real necessidade do espírito. Porque o que vale no mundo espiritual, o que vale para nós quanto evolução, são as nossas intenções e nem tanto os nossos atos. Porque o ato ele pode ser mecânico. Você pode até não ter tido a intenção e você acabou praticando, certo? Mas de repente você ou desconhecia, ou não teve essa intenção de macular, não houve crueldade. Senta aqui para mim, passa o microfone. Agora, é diferente quando a intenção deliberada é de promover desajustes. Eu arquiteto. Num crime premeditado, por exemplo, a análise não é diferente? Por exemplo, de um crime manifestando autodefesa, por exemplo. Vou pegar 2 extremos aqui. É diferente a análise. O crime passional, enfim. Então, o requinte ou a premeditação, ele já configura aqui um grau de responsabilidade muito maior do que aquele que foi em função de uma reação. A reação mais animalizada, ou a reação considerada como de autoproteção. Então, muitos dos nossos sofrimentos atuais, pensemos nisso, amigos, muitos dos nossos sofrimentos atuais, eles têm a ver com esse processo que nós descobrimos que precisávamos de passar pela dificuldade para ser alertado, para que a gente pudesse parar, refletir e segurar um pouco a onda, como diz na atualidade. Deixar, como diz na gíria, né? A gente falar para nós mesmos, menos, baixa a bola, porque não é desse jeito. A dor é para a vida o que o buril significa para uma pedra, um mármore sem forma. O que o Emmanuel quer dizer com isso? Que a dor é um buril. A dor funciona para ir lapidando as nossas cristalizações, o que está empedrado, o que está enquistado em nós pelo nosso orgulho. Pegaram aí? Cláudia, pode falar. É uma frase que você falou, que eu tenho muita dúvida nela. Você falou, se eu reconheço que eu dificultei a caminhada de alguém, eu já me conscientizo, eu não vou precisar ficar paraplégico para que eu já, a função da dor em mim já cumpriu o que era almejado, que era a minha conscientização e a minha melhoria e reforma. Mas você só sabe a dor que causou em alguém quando você passa por ela. Dimensão, o tamanho, o estrago, né? Por mais que você tenha uma consciência ou uma ideia, essa dor ela só repercute em você quando sentida de uma forma tal e qual eu sempre imaginei. O assunto ele é complexo por vários motivos. Porque, primeiro, Cláudia, ninguém pode dimensionar o tamanho do estrago em nível íntimo. Ninguém. Então, se eu sou o instrumento para o sofrimento do outro, o tamanho do sofrimento do outro está diretamente relacionado com o grau de evolução do outro. Um exemplo, eu estou aqui e por conta da minha escolha, eu vou promover sofrimento para 2 pessoas. Certo? 2 pessoas. Por exemplo, eu sou um pai que, em função do meu egoísmo, eu posso ter uma atitude que vai, diante de 2 filhos que observam essa atitude, promover um estrago.
Vamos levar por aí, certo? O estrago será diferente para cada um. Certo? O estrago será diferente para cada um. Então nós temos que, quando estudamos o assunto, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro que não existe ideia fechada. Doutrina espírita. O ponto de vista é importante para que a gente entenda, para que a gente possa interpretar. Então, eu estou lendo o texto aqui. Eu estou interpretando, certo? A minha interpretação, ela tem uma repercussão para que você faça a sua interpretação, certo? Cada um aqui tire a sua conclusão, ok? Então, não pense que a minha fala ela é a definitiva. Pelo contrário, ela funciona apenas como alguém que está tentando apertar um botão para disparar um processo para cada um, ok? Então, quem tiver interessado no assunto, primeira coisa que ele tem que fazer, eu vou ter que debulhar aquele livro. Eu quero ver aquele assunto ali. Então, eu tenho, falando da nossa trajetória, eu tenho 3 décadas de espiritismo. São 30 anos estudando o livro dos Espíritos todo dia. Todo dia. 30 anos. Eu estou lendo a questão 911. Essa questão 911 para mim é uma novidade. Eu já li ela quantas vezes? Eu estou lendo aqui agora. Ela está sendo uma descoberta. Certo? Então, observe bem como a doutrina espírita é extraordinária. Eu não consigo mensurar o estrago. Eu tenho uma noção quando eu vejo lágrimas por causa da minha atitude. Lágrimas de sofrimento. É muito bom quando essas lágrimas são de emoções positivas. É isso? Mas eu não consigo imaginar, eu não consigo deduzir o que está na intimidade do indivíduo. Então, é um processo difícil de ser analisado se ele estivesse na mão de juízes. E não existe um tribunal no mundo espiritual para definir qual será a nossa sorte no futuro. A não ser quando eu perco a consciência. Vou explicar. Um espírito criou tanto problema que ele desencarna com complicações seríssimas no campo psicológico, psiquiátrico. Ele não consegue nem pensar mais. Certo? Aí ele precisa de técnicos que vão auxiliá-lo num processo de fora para dentro. Certinho? Aqui nós estamos discutindo uma condição mediana. Nós estamos debatendo aqui uma condição de um espírito que está escolhendo as provas dele na reencarnação. Então, imagine esse pai que eu coloquei aqui, que criou um estrago. Em alguns casos, ele vai ter que se tornar aquele que vai suportar a canga do sofrimento dos filhos. Costuma reencarnar como filho dos filhos. Para sofrer, para amargar todo o desequilíbrio que ele proporcionou nos filhos. E eu não estou falando que ele vai reencarnar como filho imediatamente. Pode ser numa próxima encarnação. Tem muitas, num relacionamento, a 2. Vamos falar. Existem muitos relacionamentos que está lá o cônjuge amargando a duras penas o comportamento do outro. Violência, indiferença, etc, etc, etc. Aí, se você for na sociedade e perguntar o que a sociedade faria naquele caso, você vai falar assim, eu tinha chutado o balde. Aí você pergunta para este que está lá sofrendo amargamento no relacionamento, por que você não chuta o balde? Vontade eu tenho. Ah, mas eu fico com tanta pena. Por que ele está manifestando esse sentimento de compaixão? Pena aqui é simbólico, né? Por que ele está solidarizando ali com a dificuldade do outro? Porque a lei de Deus... Qual que é a lei de Deus? A lei que ele escolheu, porque foi ele que escolheu a prova, certo? Foi ele que registrou isso. Está lembrando, se manifestando, dizendo, tenha compaixão. Ele não sabe por quê,
Mas no fundo, ele tem responsabilidade no caso. Ele tem responsabilidade no caso. Pegou, Cláudia? É complexo. Então, voltando à sua indagação. Ah, mas ele só vai entender a dor quando ele passar por ela. Não necessariamente, ele tem que amargar a dor em si mesmo. Ele pode sair para semear. Ele pode sair pelo mundo para cuidar das dores dos outros. Não pode? Significa que ele tem que passar por aquilo? Não necessariamente. Porque cada ferida que ele enxugar lá fora, ele está cuidando daquela mazela que ele tem dentro dele, que a consciência dele está dizendo que ele precisa de cuidar. Aí costuma, lá na frente, este espírito que já, de repente, liquidou o processo íntimo, chegar numa condição e falar assim, Senhor, agora eu quero ter a dor. Aos espíritos, não precisa. Eu faço questão. Aí ele já saiu da primeira milha da justiça e já está na segunda milha com Jesus. Eu estou me referindo aqui àquela passagem de Jesus, quando ele vai dizer, quando alguém te pedir para andar 1 milha, não ande só 1 milha, ande 2 milhas. Ande a segunda milha. Quando alguém te pedir a capa, dê a capa, mas dê a túnica também. Porque em verdade vos digo. Ele está falando do amor. O amor é uma laçada que nos projeta para o infinito. Você já sai daquele ranço de cumpridor da lei, né? De ajuste do que está desajustado, para entrar num processo de sublimação. De um amor que a gente aqui na Terra ainda tem dificuldade de entender. Para isso, gente, é necessário o quê? Compreensão. Porque se você não compreender, como você vai trabalhar a abnegação? Pergunta 912 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea, né? E aqui eu vou traduzir como a natureza humana ainda, muito vinculada às coisas da terra. Aí os espíritos respondem, praticar a abnegação. Na questão 914, os espíritos estão falando que o processo para que a gente vença o interesse pessoal depende da educação. É o final da questão. Educação. Vocês já viram a turma aí fora, aí, nesse momento político, que vai ser um tal de falar que o Brasil precisa de educação, não é verdade? Isso aí costuma, na grande maioria, discurso falso. Força de expressão. Frases bombásticas, mas vazias. Porque, na verdade, para falar de educação, o processo é muito mais amplo do que dizer que precisamos de educação no seu sentido de... E aí? Ah, então vamos agora preparar professor, equipar as escolas. Educação é um processo muito mais complexo que parte do coração, principalmente dos envolvidos, que são os tutores. Então a educação real é a que começa da família, na família, para se estender para a sociedade. Entenderam? Porque se confunde aí fora o que realmente é educação. Porque a confusão está em situar a educação na instrução. A instrução é um departamento importante da educação. Mas a educação é muito mais complexo. É muito mais complexo você educar do que ler um livro, do que assistir uma aula, do que responder uma prova. Educação é fomentar uma vida nova. É um conjunto de hábitos que precisam de ser adquiridos. Hábitos, nós estamos falando de prática, exercício, fixação. E a nossa conversa com o Espiritismo é educação espiritual. Quer dizer, nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de desencarnação. Nós estamos falando de reencarnação. Nós estamos falando de convivência com entidades espirituais. Vocês conseguem ver os espíritos presentes? Vocês estão vendo os espíritos aqui presentes, gente? Juram? Não tem ninguém vendo espírito? Gente, vocês estão cegos. Vocês não estão... Você está vendo o espírito aqui, Rodrigo? Ah, você está se vendo? Já é um bom começo.
Você está se vendo. É lógico que eu estou brincando com vocês. Na verdade, eu estou falando dos desencarnados. Eu quero falar dos desencarnados. Você está vendo o desencarnado aí, Cláudio? Você acha que eles podem estar aqui mesmo ou é papo de livro? Muitos espíritos estão presentes com absoluta certeza. Hoje eu dialogava com a minha filha e eu falava para ela um pouco sobre o mundo espiritual. E aí, à medida que eu fui falando, ela disse assim: pai, tem espírito aqui? Para que ela perguntou? Olha, eu estava quieto no meu cantinho, conversando com ela. Na hora que ela perguntou: pai, tem espírito aqui? Puf, é como se apertasse o botão da televisão e abriu. Sim, minha filha. Porque eu estou conversando com você aqui, lidando com os meus 5 sentidos. O tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão. Mas agora você está me perguntando se tem espíritos. Tem. Eu os identifico. Nem todos em nível de individualidade, mas eu posso estar vendo vultos como eu estava. E o que eles vieram fazer aqui? Minha filha, eles vieram ouvir a nossa conversa. Pai, mas eles entraram aqui em casa? Eu falei assim, mas para eles não estão na minha casa. Porque isso não importa. O que para eles é importante, na verdade, é o circuito que nós estamos criando aqui de ideias. O mundo espiritual é um mundo moral, gente. Ele não é um lugar místico de seres distantes, irreais. Não. O mundo espiritual, na verdade, é uma dimensão física. Física. Como físico é o nosso mundo, porque lá tem matéria, lá tem habitação, lá tem realidade. Porém, numa matéria mais sutil em comparado com a nossa matéria, certo? Por isso que os espíritos podem passar por paredes. Os espíritos, eles não estão sendo impressionados pelas nossas coisas físicas. Quanto mais evoluídos, assim se faz. Quanto menos evoluídos, os espíritos podem estar aprisionados conosco. Mas não importa, o que importa é que existe uma realidade e nessa realidade os espíritos pensam, eles sentem, os espíritos convivem uns com os outros, os espíritos brincam uns com os outros, os espíritos ficam tristes, os espíritos ficam felizes. Os espíritos debatem, os espíritos concordam, os espíritos discordam. Eles são uma realidade. Fechou? Agora, eles intercambiam conosco. E bem-aventurados seremos quando nós entendermos isso e qualificar a nossa vida de sorte que estes espíritos que vão conviver conosco possam aprender conosco coisas boas. Como nós possamos escolher temas para que a gente esteja em escolas e com professores e com alunos que possam nos ensinar alguma coisa. Tudo depende da sua decisão. Tudo depende, portanto, da sua escolha. Você fomenta a sua realidade. O seu sofrimento, ele é alimentado por você. Isto é importantíssimo, que a gente comece a pensar, estando você no mundo espiritual, como temos espíritos aqui presentes que estão sofrendo, como no mundo terreno, que nós podemos estar alimentando aflições, porque desconhecemos e nos rendemos ao que é imaginário. Existem doenças físicas, existem impedimentos que nos subjugam. Você está precisando de caminhar, o corpo não responde. Você está com um diagnóstico, tem que tomar o soro, tem que ir para o hospital. Você está sob o impacto de acontecimentos externos que independe de você, certo? Nós precisamos de, com uma visão mais clara, nos render, entender e não se revoltar. Mas existem muitos outros tipos de sofrimento que eles são
alimentados pela nossa vaidade. É duro para a gente falar isso, né? Somos nós vaidosos é que fomentamos a nossa doença. A gente não se entrega para a terapêutica. O nosso orgulho nos mantém irascível. Quantas vezes, gente, prestemos atenção nos sinais da vida. Hoje eu recebi uma mensagem. Um amigo espiritual trouxe um conceito para mim logo pela manhã. Ele me convidou, reflita sobre esse tema. Eu agradeci e fiquei pensando. Passou umas 2 horas, eu recebi um telefonema. Uma pessoa veio conversar um assunto completamente diferente. No meio da conversa, ela virou para mim e falou assim, você sabe que eu tenho pensado sobre esse tema? Era o tema que o Espírito me falou. Eu falei assim, gente, que interessante, hein? O amigo espiritual deve estar ajudando ela também. Beleza. Quando foi lá pelas 11, eu fui conversar com a outra pessoa. Ela virou para mim e falou assim, Carlos Alberto, você sabe que eu tenho refletido muito sobre um tema? Eu falei assim, a terceira. Aí quando foi na hora do almoço, eu abri uma obra, fui refletir. Adivinha qual tema que saiu? O mesmo. Aí eu falei assim, estou lascado. Por mais que eu corro, a assombração não me deixa. Eu tinha que prestar atenção no tema. Eu quero dizer para vocês que o mundo espiritual frequenta a nossa realidade o tempo todo. A gente é que faz vistas grossas. E tem hora que você não ouve o canto do sabiá, aí acaba tendo que ouvir o barulho da metralhadora. É nesse sentido. Entenderam? Deus conversa com o homem pelos homens. Aprendamos isso. Cláudia, você levantou a mão? Não, é só... Vamos embora. Essa fala que você começou e não sei se concluiu, que conversava com a sua filha e uma conversa edificante que os espíritos estão fazendo aqui, vieram observar. Então, quando você está no lar e chega um familiar desajustado ou alcoolizado da rua ou drogado e energeticamente o clima já fica com impacto naquela entrada, né? Então, que tipo de frequência espiritual se estabelece naquele lar e a profilaxia para auxiliar esse familiar desajustado nesse contexto tão grave, mudar o rumo da... Você me permite passar a palavra para Emmanuel? Porque o Emmanuel nos socorre com os temas, para nos ajudar a compreender os sinais da vida. E é óbvio que eu estou fazendo aqui uma brincadeira carinhosa, respeitosa, embora ele é um dos tutores desse trabalho. Emmanuel, no livro Mãos Unidas, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vai responder a Cláudia. O que fazer, não é, Cláudia? O Emmanuel, nesse livro, na lição 22, traz o texto intitulado Socorro e Solução. Prestemos atenção, porque essa mensagem ela é muito atual, como sempre, e nos responde exatamente nesse assunto. Afirma Emmanuel: aflições, crises, provas, tentações. Quantas vezes terás procurado sofregamente o primeiro e o segundo passo para sair delas? Entretanto, uma alavanca mental existe, capaz de soerguer-te de qualquer prostração, desde que te disponhas a manejá-la. Antes de tudo, porém, é forçoso te desvencilhes de qualquer pensamento de derrotismo e inconformidade.
Não importa hajas atravessado penosos desenganos, onde se concentravam todas as esperanças. Não importa te vejas à margem dos melhores amigos, de espírito relegado à incompreensão. Não importa que ciclones de sofrimento te hajam varrido os escaninhos da alma, arrebatando-te temporariamente o incentivo de trabalho e alegria de viver. Não importa estejas sob as consequências amargas de erros cometidos. Não importa que a maioria te menospreze as opiniões, lançando-te ao descrédito. Não importa que a injúria te haja situado na faixa do desencanto. Não importa que altos prejuízos te imponham espinhosos recomeços. Não importa que dificuldades inúmeras te acumulem ao redor de teus passos, impelindo-te o coração a complicados labirintos. Importa que te levantes em espírito, que aceites o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito. Que te esqueças do mal, consagrando-te ao serviço do bem. E que abençoes todas as circunstâncias da vida. Feito isso, por mais escabroso seja o problema, ou mais dolorosa a aprovação, se acionas a alavanca da fé viva no sábio e amoroso poder que dirige o universo, perceberás de inesperado que Deus te oferece socorro e solução. Emmanuel. Socorro e solução. A solução está a caminho. Mas é necessário que utilizes a ferramenta da alavanca que vai te projetar para o alto. A alavanca que Emmanuel se refere é esse poder que se expressa quando você conhece, adquire convicção e opera. Muitas vezes nós falamos que vamos, mas não fazemos. Santo Agostinho vem nos dizer, na questão 919A, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Precisamos de nos conhecer, para que inclusive nós entendamos que a vontade é suficiente para a gente mudar. A vontade é sua. Agora, muitas vezes a gente fala que está com vontade, que está tentando, mas na verdade você está mentindo para você mesmo. Porque você não está se esforçando para mudar. Nós mentimos para nós mesmos. Nós vamos encontrar, o tempo está caminhando para o fim, questão 909 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos espíritos: o homem sempre poderá ou poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? O homem poderia? Aos espíritos respondem: sim. E às vezes com pouco esforço. My God.
às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Poucos entre vós. Imaginemos, nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados. Os benfeitores estão falando que poucos se esforçam. Poucos. Isso para nós é consolador. Consolador e esclarecedor. Porque está dizendo o seguinte, para você vencer uma má tendência, é necessário ter vontade. Ter vontade e se esforçar pouco. Ah, Casalberto, é muito difícil. Já começou a ser impossível, porque você falou que é difícil. Questão 911 do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos com o Livro dos Espíritos do início ao fim. Olha a questão. Não sei se vai ser possível pôr ali no quadro. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Não existem paixões tão vivas e irresistíveis. Porque alguém pode falar, não, Casalberto, aquilo ali não dá. Os espíritos perguntam, existe ou não existe uma paixão irresistível? Aí os espíritos respondem, apertem o cinto, o piloto não vai sumir. Mas apertem o cinto, porque essa resposta aqui, ela derruba qualquer desculpismo. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz. Está feliz. Ah, deixa. Está bom demais. Em consequência da sua inferioridade. Olha, toda vez que a gente for falar assim, tá bom demais da conta, igual aqui em Minas, nossa, aqui é bom demais da conta. Significa que nós estamos dizendo que estamos apoiados na nossa inferioridade. Falta de disposição. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Ai, Jesus, dá vontade de a gente estudar o resto da vida do Livro dos Espíritos. Não tem fim. Não tem fim. Prestou atenção, Cláudio, na palavra natureza espiritual? Vocês estão se recordando do início, quando nós falamos da religião natural do coração? Vocês estão se recordando que nós falamos da natureza divina em nós? A nossa natureza, ela tem a perfeição em germen. Nós não somos frutos de pecado nenhum. Você não está pagando conta de ninguém, coitado do Adão. Olha o que a orelha do Adão deve arder lá no paraíso, porque ele deve ter voltado para o Éden, né, coitado? Passou tanto tempo. Deus já reconsiderou a história daquela maldita maçã. Ô maçã, hein? Tudo por causa da maçã destruiu a família. Eva foi expulsa. Eles ficaram sem roupa, aquela confusão toda. Não é? Aí tiveram 2 filhos para complicar, o Caim matou Abel. Que desgraça que virou aquela família. Tudo por causa daquelas coisas. Do danado do pecado. Porque Deus disse, tem 2 árvores no jardim. Agora eu vou deixar de brincar. Uma é a árvore da vida. E a outra é a árvore da ciência do bem e do mal. Da árvore da vida podeis comer. Da árvore da ciência do bem e do mal não comais. Porque se comerdes, morrereis.
E foi de lá que saiu a maçã. Da árvore da ciência do bem e do mal. Por que da árvore da vida a gente pode comer? Porque ela é da natureza divina. O amor te alimenta. Agora, nos planos operacionais da vida, nós precisamos de desenvolver, potencializar cada vez mais o conhecimento dentro de nós. E o conhecimento, ele vai nos mostrar o bem e o mal. O que é o mal? Convencionalmente a gente fala que o mal é a ausência do bem, não é assim? Mas se a gente penetrar no estudo doutrinário, o mal, na verdade, é aquela região adormecida. A treva é a ignorância, é a falta de informação. E se não há informação, não há conjugação de esforços. Quando você tem a informação, naturalmente você será convidado para pensar, para obrar, para conviver, certinho? Então, na verdade, nós não fomos expulsos no sentido literal do jardim. Na verdade, nós saímos do jardim porque nós precisamos de retornar ao jardim como espíritos perfeitos. Então, Deus nos oferece a vida, a natureza, o espaço, o tempo, para que a gente possa operar em nome do amor de Deus, o amor divino, que vai nos trazer felicidade. Você está querendo falar? Então, só essa questão da então, vontade, vamos. essa palavra que você falou, vontade. Fala no livro dos Espíritos, vontade, vontade, vontade. Mas a própria doutrina espírita traz os recursos para o fortalecimento dessa vontade, da sustentação dessa vontade, tanto a doutrina espírita como as ciências, enfim. Existem recursos que, às vezes, falar em vontade sozinho, o esforço, mas existem elementos para sustentar e fazer surgir essa vontade, e nascer e sustentá-la na própria doutrina. Cláudio, eu entendi um pouco do que você falou. Você está se referindo ao conhecimento. Sim. Você está se referindo aos elementos que a sociedade vai desenvolvendo: o pensamento, conhecimento, saber. E a doutrina. E só que nós gostaríamos de te dizer uma coisa com muito carinho e respeito. Não é suficiente. A doutrina espírita, qualquer ciência, qualquer filosofia do mundo não é suficiente. Se não existir amor. Foi Paulo de Tarso quem poeticamente nos disse: não adianta ter os dons se eu não tiver amor. Por isso é que Jesus representa para nós todo o caminho para que a gente desenvolva o amor. E aí, eu me recordo dos nossos estudos no Grupo Emmanuel com o Honório, Abreu, Oswaldo, Lúcio Abreu, tantos amigos, quando a gente debatia em grupos, um aspecto importante para a gente refletir. A instrução, ela te informa. Ela te informa. A educação forma os caracteres. Mas só o Evangelho transforma. A nossa transformação espiritual, sem o Evangelho, ela é ineficiente. O Evangelho é todo um processo evolutivo que é sintetizado numa palavra: amor. Entender? Por isso é que Jesus disse: sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Ele não falou por muito sabeis. É por muito vos amardes. Aí ele dá uma dica para quem tem dúvida de como amar. Não existe amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. Aí o Chico Xavier,
carinhosamente nos faz lembrar. Que confiar é a metade do caminho. Servir é o resto do caminho. Confiar e servir. Socorro e solução. Precisamos, portanto, queridos amigos, levantar o nosso espírito, aceitar o impositivo dos reajustes, para adquirirmos o equilíbrio perfeito. Devemos esquecer o mal. Precisamos de nos adequar a um contexto novo de vida. Se aquela alma que amamos não está mais conosco, aprendamos a amar libertando e não aprisionando, revigorando a presença obsessiva que encarcera. Isso não é amor. Para que nós possamos nos libertar e libertar aqueles que julgamos ser nossas posses, precisamos nos consagrar ao serviço do bem. Se você está com dificuldade, vai servir. Vai para o hospital, vai para a creche, vai para o asilo, vai dar passe, vai conviver, vai fazer alguma coisa em prol do semelhante, vai ser voluntário lá na sua comunidade para uma ação, beneficente que for. Saia desse mundo fechado, pare de chorar, pare de alimentar uma depressão sem sentido nenhum. A vida prossegue, tudo continua. Devemos agradecer e abençoar as circunstâncias, porque Deus não está nos castigando absolutamente de nada. Por mais escabroso seja o problema, ou mais dolorosa a provação, se acionas a alavanca da fé viva no sábio e amoroso poder que dirige o universo, perceberás de inesperado, surpresa, que Deus te oferece o socorro e a solução. Eu abraço a dois corações que eu prometi endereçar os meus mais profundos votos de amizade e de desejo de paz. Eles me escutam agora. Pensem nisso. Porque Jesus abençoa o amor. Mas Jesus nos responsabiliza quando nós fazemos do nosso amor um plano sofisticado de egoísmo, de encarceramento. Aprendamos a olhar para o infinito, para a imortalidade da alma, as infinitas oportunidades que o Senhor nos oferta. E aprendamos a dinamizar o nosso amor, amando a todos, e não apenas a a castas, a facções, a partidos. Não. Esse momento é um momento de unificação, não é de polarização. Pensem nisso. E conclamo a todos os brasileiros que caminhamos para um momento importante do destino da nossa nação, que vocês possamos todos votar com consciência. Pensem, repensem. Não votem porque alguém te pediu, porque alguém tentou te convencer. Porque eu disse para um amigo aqui, a coisa mais chata que tem é o indivíduo que quer nos politizar, com a sua política, com o seu interesse. Saiamos para o mundo conscientes das nossas responsabilidades e olhando para as divergências como pontos importantes que se constroem uma nação democrática. Bem-aventurado quem caminha pelo meio, observando para os lados e aprendendo com todas as ofertas. E, infelizmente, é triste observar aqueles que se tornam fanáticos, que polarizam, que radicalizam. Estes, que hoje estão na banda, amanhã estarão na outra banda, é da lei. Que nós vamos ter que aprender a equilibrar a nossa trajetória. E que possamos sair pelo mundo
escutando Jesus dizendo: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O nosso papo aqui, a nossa conversa, o nosso diálogo é sobre o Espírito. Embora as nossas responsabilidades no campo social sejam prementes, sejam definidoras, mas que nós possamos observar que a embarcação caminha na direção do cosmos, numa viagem eterna. E é nesta nau que o Espiritismo nos convida para viajar. Tendo em Allan Kardec aquele que nos recepciona na nau, e Jesus, o nauta, o grande comandante dessa embarcação celestial, que nos oferece como alimento, como provisão, o pão da verdade, o pão que alimenta o nosso coração. Que Deus abençoe a Denise, que Deus abençoe os amigos do chat. E eu faço aqui uma reverência humilde, pedindo desculpas por não ter dado a palavra para aqueles que nos acompanham dos seus lares, mas que eles possam compreender que também temos uma tarefa a cumprir diante dos coordenadores espirituais da Casa de Kardec, que definiram hoje um rumo que a gente precisou de traçar. Que os espíritos e todos nós possamos compreender que não há razão para sofrer. Há sim motivo para amar. Que assim seja. Os nossos queridos do chat estão te agradecendo.